Imagine uma civilização que, há mais de 5.000 anos, lançou as bases para muitas das inovações que moldam nossa sociedade atual. Os sumérios, habitantes da antiga Mesopotâmia, desenvolveram a primeira forma de escrita, construíram cidades impressionantes e estabeleceram sistemas legais avançados. No entanto, apesar de suas conquistas notáveis, essa civilização florescente eventualmente entrou em declínio e desapareceu. O que levou ao seu colapso? E, mais importante, que lições podemos extrair de sua ascensão e queda para aplicarmos no mundo moderno? Neste vídeo, exploraremos a trajetória dos sumérios, analisando os fatores que contribuíram para seu sucesso e subsequente declínio, buscando insights que possam iluminar os desafios que as sociedades contemporâneas enfrentam. Ao compreender a história suméria, podemos refletir sobre a sustentabilidade de nossas próprias civilizações e as escolhas que determinam seu futuro. A civilização suméria floresceu no sul da Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o sul do Iraque. Por volta de 4000 a.C., os sumérios estabeleceram algumas das primeiras cidades-estado conhecidas, como Ur, Uruk, Eridu e Nippur. Essas cidades eram independentes, cada uma com seu próprio governo e divindade patrona, refletindo uma organização política descentralizada. A localização geográfica dos sumérios oferecia solos férteis devido às inundações dos rios, mas também exigia soluções inovadoras para controlar as cheias e garantir a produção agrícola. Eles desenvolveram avançados sistemas de irrigação e drenagem, permitindo o cultivo de cevada, trigo e tâmaras, além da criação de gado, ovelhas e cabras. Essas inovações agrícolas sustentaram o crescimento populacional e a prosperidade econômica. Uma das contribuições mais significativas dos sumérios foi a invenção da escrita cuneiforme por volta de 3500 a.C., inicialmente utilizada para registros comerciais e administrativos. Essa forma de escrita evoluiu para abranger literatura, leis e correspondências, tornando-se fundamental para a comunicação e administração. A sociedade suméria era hierarquicamente estruturada, com uma elite composta por sacerdotes, nobres e governantes no topo, seguida por comerciantes, artesãos e agricultores. Os templos, conhecidos como zigurates, eram centros religiosos e econômicos, simbolizando a importância da religião e servindo como hubs administrativos e comerciais. Culturalmente, os sumérios deixaram um legado duradouro. Eles são creditados com a invenção da roda, avanços em matemática e astronomia, e a criação de uma rica tradição literária, incluindo obras como a Epopeia de Gilgamesh. Essas realizações não apenas impulsionaram o desenvolvimento de sua própria sociedade, mas também influenciaram profundamente as civilizações subsequentes na Mesopotâmia e além. Durante seu apogeu, a civilização suméria alcançou notáveis avanços culturais e artísticos. A arte suméria destacou-se pela produção de esculturas em pedra e argila, além de elaboradas joias em ouro e prata. Os artesãos sumérios eram habilidosos na criação de cerâmicas ornamentadas e objetos metálicos, evidenciando um elevado nível de sofisticação técnica e estética. A arquitetura suméria é marcada pela construção dos zigurates, templos monumentais em forma de pirâmide escalonada que serviam como centros religiosos e administrativos. Essas estruturas imponentes, como o zigurate de Ur, simbolizavam a conexão entre o céu e a terra e demonstravam o avanço técnico na engenharia e construção da época. Na literatura, os sumérios produziram obras significativas, sendo a Epopeia de Gilgamesh a mais emblemática. Este épico narra as aventuras do rei Gilgamesh de Uruk em sua busca pela imortalidade, abordando temas universais como a amizade, mortalidade e a busca pelo sentido da vida. Considerada uma das primeiras obras literárias da humanidade, ela oferece insights profundos sobre as crenças e valores sumérios. A música também desempenhava um papel vital na cultura suméria, com evidências de instrumentos como liras e harpas utilizadas em cerimônias religiosas e festivais. Os sumérios possuíam um sistema musical que incluía escalas e modos, indicando um entendimento avançado de teoria musical. A religião permeava todos os aspectos da vida suméria.
Eles eram politeístas, adorando uma ampla gama de deuses associados a elementos naturais e aspectos da vida cotidiana. Cada cidade-estado tinha sua divindade patrona, e os templos serviam como centros de culto e administração. Rituais e festivais religiosos eram comuns, refletindo a profunda espiritualidade e a busca por favor divino. Esses desenvolvimentos culturais e artísticos não apenas enriqueceram a sociedade suméria, mas também influenciaram profundamente as civilizações subsequentes na Mesopotâmia e além, deixando um legado duradouro na história da humanidade. A civilização suméria, após séculos de prosperidade, enfrentou uma série de desafios que culminaram em seu declínio. Um dos principais fatores foi a vulnerabilidade às invasões de povos vizinhos. A ausência de uma unidade política centralizada entre as cidades-estados sumérias facilitou a infiltração e conquista por parte de grupos estrangeiros. Por volta de 2350 a.C., os acádios, liderados por Sargão, o Grande, subjugaram as cidades sumérias, estabelecendo o primeiro império mesopotâmico. Além das ameaças externas, mudanças climáticas adversas desempenharam um papel crucial no declínio sumério. Estudos sugerem que a região enfrentou períodos de seca severa, que comprometeram a agricultura intensiva dependente dos sistemas de irrigação. A salinização do solo, resultante de práticas agrícolas inadequadas e manejo ineficiente da irrigação, reduziu a fertilidade das terras, levando a crises de produção alimentar e fome. Internamente, a fragmentação política entre as cidades-estados sumérias contribuiu para seu enfraquecimento. Conflitos recorrentes entre cidades como Lagash e Ur enfraqueceram a coesão regional, tornando-as suscetíveis a invasões estrangeiras. A falta de uma liderança unificada impediu uma resposta coordenada às ameaças externas, exacerbando a vulnerabilidade da civilização. A sucessão de invasões por diferentes povos, incluindo elamitas e amoritas, intensificou a instabilidade na região. Esses grupos não apenas conquistaram territórios sumérios, mas também assimilaram e transformaram aspectos da cultura local, diluindo a identidade suméria ao longo do tempo. A combinação desses fatores levou ao colapso das cidades-estados sumérias por volta de 2000 a.C., marcando o fim de sua hegemonia na Mesopotâmia. Embora a civilização suméria tenha desaparecido como entidade política, seu legado perdurou, influenciando profundamente as culturas subsequentes da Mesopotâmia. Suas inovações em escrita, arquitetura e governança continuaram a moldar as civilizações que se seguiram, evidenciando a duradoura contribuição dos sumérios para a história humana. A civilização suméria estabeleceu fundamentos que influenciaram profundamente as culturas subsequentes na Mesopotâmia e além. Os acádios, por exemplo, adotaram a escrita cuneiforme dos sumérios, adaptando-a ao seu idioma semítico. Sob o comando de Sargão, o Grande, os acádios conquistaram as cidades sumérias por volta de 2350 a.C., formando o primeiro império conhecido. Embora tenham dominado os sumérios, os acádios assimilaram grande parte de sua cultura, religião e avanços tecnológicos, evidenciando a profunda influência suméria. Posteriormente, os babilônios emergiram como uma potência dominante na Mesopotâmia. Eles herdaram e expandiram o legado sumério, especialmente na área jurídica. O famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritos, foi influenciado pelas tradições legais sumérias. Além disso, os babilônios continuaram a tradição literária, preservando e difundindo mitos e épicos sumérios, como a Epopeia de Gilgamesh. Os assírios, conhecidos por sua proeza militar, também foram influenciados pelos sumérios. Eles adotaram a escrita cuneiforme e incorporaram elementos da religião e mitologia sumérias em suas próprias práticas culturais. A organização social e administrativa assíria refletia estruturas previamente estabelecidas pelos sumérios, demonstrando a duradoura influência da primeira civilização mesopotâmica. Em suma, embora a civilização suméria tenha declinado, seu legado perdurou, moldando as culturas e sociedades que se seguiram na antiga Mesopotâmia. Suas inovações em escrita,
legislação, religião e organização social estabeleceram padrões que seriam adotados e adaptados por civilizações posteriores, garantindo que a influência suméria continuasse a ser sentida por milênios. A trajetória da civilização suméria oferece lições valiosas para as sociedades contemporâneas. Um aspecto crucial é a gestão ambiental. Os sumérios desenvolveram avançados sistemas de irrigação para transformar terras áridas em áreas agrícolas produtivas. No entanto, práticas inadequadas levaram à salinização do solo, resultando em declínio agrícola e fome. Isso destaca a importância de práticas agrícolas sustentáveis e da gestão responsável dos recursos naturais para evitar consequências ambientais adversas. A estrutura política das cidades-estados sumérias, caracterizada por independência e frequentes conflitos internos, contribuiu para sua vulnerabilidade frente a invasões externas. Essa fragmentação política ressalta a necessidade de coesão social e governança eficaz nas sociedades modernas. A colaboração e a unidade podem fortalecer uma nação contra ameaças externas e internas, promovendo estabilidade e prosperidade. Além disso, a capacidade dos sumérios de inovar, como a invenção da escrita cuneiforme e avanços tecnológicos, foi fundamental para seu desenvolvimento. No entanto, a falta de adaptação às mudanças ambientais e sociais contribuiu para seu declínio. Isso enfatiza a importância da adaptabilidade e da inovação contínua nas sociedades atuais. A disposição para evoluir e responder às mudanças é essencial para a sobrevivência e o progresso de qualquer civilização. Em suma, a ascensão e queda dos sumérios servem como um lembrete de que o manejo sustentável dos recursos, a coesão política e social, e a capacidade de inovação e adaptação são pilares fundamentais para a longevidade e o sucesso das sociedades modernas. A história dos sumérios, desde sua ascensão como uma das primeiras civilizações urbanas até seu declínio, oferece lições atemporais para o mundo moderno. Suas inovações em escrita, tecnologia e organização social estabeleceram fundamentos que ainda influenciam nossas sociedades. Contudo, desafios como degradação ambiental, fragmentação política e incapacidade de adaptação às mudanças externas contribuíram para seu colapso. Ao refletirmos sobre a trajetória suméria, somos lembrados da importância de práticas sustentáveis, coesão social e flexibilidade diante das transformações. Estudar o passado sumério não é apenas um exercício acadêmico, mas uma oportunidade de extrair insights valiosos para enfrentar os desafios contemporâneos e garantir um futuro resiliente para nossas próprias civilizações.